Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma história na educação. Falo dela, a professora e pedagoga Cláudia Rocha, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Professora Cláudia, tô chamando ela de professora porque ela foi de fato a minha professora nos áureos tempos de Colégio Clóvis Salgado. Seja muito bem-vinda e é uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem for nos acompanhar. É um prazer ter você aqui. Bom dia para você também. É um prazer estar novamente aqui, Exato. né? É a segunda vez que eu aceito o convite. Exato. E é um prazer estar aqui com você para falar da educação, para falar do meu trabalho. Com certeza. E professora, para a gente poder começar o nosso bate-papo, a educação que tu escolheu ou você que escolheu a educação para sua vida profissional? Eu escolhi a educação. E desde o início, o meu primeiro curso foi letras, né, relacionada à educação. Sim. E com isso, a cada ano, ia fazendo outros cursos relacionados à educação. Comecei a trabalhar logo de início. Então, a educação, eu escolhi ser educadora. E sobre ter escolhido ser educadora, pelo fato, como você mesma falou, você sempre foi muito decidida a ser professora, a seguir um caminho interessante na educação. De onde veio isso? É algo de família ou já na infância você sempre foi encantada pela profissão, através do contato que você tinha com os seus professores na escola? De onde veio esse insight para ser professora? Veio também da minha mãe. A minha mãe que me incentivou. Ela sempre falava comigo que era uma profissão bacana. Sim. E que trabalhar na educação eu ia ter bons frutos. E assim, eu também gostava. Sim. Eu tive professores que me incentivavam. Tive uma professora que eu gostava muito dela. Lembra Gosto, o nome dela? Né? Gosto. É a Cidinha Aparecida. Ela ia tão bonita para a escola, eu gostava de ver as sandálias lindas, eu gostava da forma em que ela expressava, da forma em que ela mostrava as coisas ali, me encantava, eu sempre gostei. E sobre você ser professora e desde logo cedo você já estava decidida a ser professora, a trilhar um caminho na educação. E eu já tive contato com muitos jovens professores que, tanto no Imaculado e também no Colégio Clóvis Salgado, que estavam ali começando a sua trajetória como professor. Feita essa pequena introdução, quais são os desafios de uma jovem professora? Quais foram os desafios que você enfrentou no início da sua jornada? A teoria é muito diferente da prática. A gente sai da faculdade com uma teoria que a gente aprendeu ali, né? Cheio de planos. Mas quando a gente entra na sala de aula, a prática é bem diferente. E a gente precisa de entender que o nosso aluno hoje, ele cobra, ele é muito moderno, ele é muito esperto, ele é inteligente, ele é rápido. Então, ele quer da gente atividades, ele quer coisas interessantes que vá buscar a atenção dele. Por exemplo, um aluno já não tem muita paciência para ler um texto muito longo. O professor, ele tem que trabalhar esses textos também. Nem cobra. Claro. Mas ele tem que cobrar de uma forma em que vai trazer o aluno para poder realmente parar para assistir aquilo. Então, são muitos desafios, né? E tem muita coisa na internet, muita coisa que o aluno que puxa a atenção dele, a não ser a leitura. Então, fazer o nosso aluno aprender a ler, a gostar daquilo ali não é fácil. Então, esse é o grande desafio. E em relação, até pegando um gancho na minha história com você, como você sendo a minha professora, eu lembro que você, lá em 2008, lá na 5ª série no Clóvis, você foi minha professora de literatura. Sim. De onde veio a literatura para sua vida, que é uma matéria, uma disciplina maravilhosa e que precisa fazer parte da vida de todos nós por conta da leitura, por conta da quantidade grandiosa de grandes autores que o Brasil possui. Enfim, como é que a literatura entrou na sua vida? Isso aí foi quando, desde novinha, na escola, as professoras incentivam a gente com a leitura, né? Então, o que uma mãe hoje deve fazer?
comprar os livrinhos para os filhos, incentivar, criar um horário de leitura. Isso vai fazer com que a gente também faça com que nosso filho, nosso aluno, seja incentivado a ler. Eu fui incentivada, eu gostava muito de ler, gosto, né? E hoje o meu trabalho depende de muita leitura. Exato. Então, a gente precisa incentivar os filhos, os alunos, desde novos, a ter essa rotina diária de leitura. Esse é um desafio que eu passo também enquanto mãe, Sim. porque às vezes o filho não gosta muito daquilo. Então a gente tem que criar esse hábito. Sobre a leitura, até para a gente poder continuar nesse nicho, podemos dizer assim, e é algo que é muito falado aqui no Brasil, que o brasileiro como um todo, nós somos um país que lê muito pouco. Saiu uma pesquisa recentemente de que 80% das pessoas que foram perguntadas e que fizeram parte dessa pesquisa, desse estudo, a última vez que eles tinham comprado um livro para poder ler foi há 10 anos. Muitos ainda na época da escola. O maior desafio hoje, ou um dos maiores desafios de uma professora ou de um professor, é incutir na cabeça do aluno a importância da leitura, não só para aquele período dentro da escola, mas sim para a vida toda. Sim, é isso mesmo. Hoje em dia, nós estamos tendo até um programa do MEC que fala sobre a leitura. Sim. É um programa que trabalha com incentivo à leitura. E nós temos ali o cantinho da leitura feito nas escolas, que já é uma prática muito bacana. Esse cantinho de leitura, os professores estão sendo preparados para poder trabalhar com os alunos desde a educação infantil, Sim. incentivando ele a leitura dos livrinhos só vendo figuras, tendo contato direto com o livro. Então, a gente tem que criar hábitos. Ninguém gosta de alguma coisa que ele não faz. Exato. A gente gosta, o menino gosta do futebol por quê? Porque ele é incentivado ao futebol desde cedo. Uns gostam de andar a cavalo, por quê? Porque ele foi incentivado. Então, se a gente quer que o nosso filho crie o hábito de leitura, a gente tem que incentivá-lo desde cedo. Sobre a sua função como professora e sobre a figura do professor nos dias de hoje. Principalmente, professora, depois da pandemia e por toda a experiência que você já possuía antes da pandemia sendo professora, essa classe, esse profissional passou a ser mais valorizado depois da pandemia? Sim, o professor, na pandemia, ele teve que reaprender, né? A gente até falou sobre isso aqui na nossa outra entrevista. E agora, nós vimos que o professor ele teve que buscar alternativas diferenciadas para fazer o aluno realmente focar naquilo que era necessário. E esse período que ele ficou sem aula presencial, a família percebeu como foi difícil trabalhar com o aluno ali em casa. Então, precisava de quê? Da figura do professor. A figura do professor faz a diferença. Por mais que a gente em casa tente explicar alguma coisa, você não domina um conteúdo. Claro. Então, você precisa de quê? Da figura do professor. E hoje ele é mais valorizado nesse sentido. Mas pode ser mais ainda, tá? Com certeza. E sobre ainda a pandemia, qual que foi a grande tarefa ou o grande desafio de ser professora no período da pandemia? Porque tivemos que reaprender. Foi complicado usar as mídias que a gente não sabia, né? A maior parte dos professores não conhecia como fazer aquelas aulas através do Meet, né? Foram aulas através da internet, videoaulas, e os alunos tinham que assistir às aulas e depois fazer as atividades que já vinham nos PETs, que eram chamados, eram uns livrinhos com atividades. E nas escolas particulares, eles tinham a aula em tempo real, mas através de uma videochamada, né? Mas agora não. Agora que a gente voltou, os alunos têm a oportunidade de estar ali presencialmente,
Tem também alguns cursos que estão sendo oferecidos através da internet, mas a figura do professor faz a diferença. A gente ali na sala de aula, podendo interagir, conversar, tirar dúvidas, o trabalho junto com o colega, aquilo ali faz a diferença. Sobre a figura do professor, e eu costumo bater muito nessa tecla de que, assim como um médico, como uma enfermeira, como um nutricionista, como um dentista, vocês, professores, são capazes de mudar vidas, de transformar rotas. Porque eu tenho certeza que você já recebeu algum relato de algum aluno seu, antigo ou atual, enfim, que te agradeceu por uma aula, por um ensinamento, por uma conversa, até mesmo fora da sala de aula, pelo fato de você ter sido ali uma pessoa que transformou a vida dessa pessoa através da sua profissão. O professor tem esse poder de mudar vidas? Tem. É gratificante quando a gente encontra com alguém que fala alguma coisa a esse respeito. Inclusive você. Ele me convidou, claro. E na hora do convite para estar aqui, ele fala comigo que ele tem muitas boas referências, boas Exato. Lembranças e que foi um incentivo para a vida dele. Falou Sim, comigo. Então, isso foi tão bom ouvir isso que eu falei, não, eu não posso faltar nesse dia. Queria falar não, mas falou que não. E, professora, em relação a sua figura como professora, qual foi o grande sonho que você já realizou sendo professora? Olha, pensando aqui, a pergunta é difícil. A pergunta é difícil. Mas assim, ser professora é a oportunidade que a gente tem. Existem várias profissões, mas eu consigo, através da profissão de professora, formar todas as outras. Então, é gratificante, não é um sonho, mas é gratificante ver que nenhuma pessoa que hoje é profissional de uma área que nunca passou pelas mãos de um professor. Então, isso é diferente, isso é muito bom e a gente fica feliz em saber que a gente pôde participar. Hoje você entra num consultório de um médico que está ali, um profissional que você ajudou a formar. Sim. Então, isso faz a gente muito feliz. Então, não é um sonho, mas é uma realização que nos faz feliz. Tem algum relato especial de uma pessoa, né? Aquele tipo de relato que você nunca vai esquecer de algum aluno ou de alguma aluna que te parou, às vezes, na rua, ou às vezes você foi ser atendida por um médico e ali era um aluno seu antigo ou uma dentista, enfim. Tem algum que te marcou mais? Tem uma aluna, ex-aluna lá de Alpercata. Ela me relatou coisas que me fez muito feliz. Ela me falou coisas muito bacanas e me falou que se hoje ela estava uma profissional bem-sucedida, que eu tinha contribuído. Então, aquilo foi bem gratificante. Sim. Ouvir esse relato dela. Foi muito bom. Te perguntei qual foi o grande sonho que você já realizou. Qual o grande sonho que você pretende ainda realizar sendo professora? Atualmente, eu não trabalho diretamente como professora mais. Eu trabalho na educação, eu trabalho como inspetora escolar, mas eu trabalho diretamente nas escolas e ajudando no processo educativo. Sim. Então, isso fazer com que as escolas funcionem perfeitamente, que os alunos frequentem as aulas, que eles ali concluam o ano letivo sem evasão, né? Porque nós temos hoje muitos casos de evasão escolar e que ele consiga ter boas notas. Esse é a nossa grande meta, nosso sonho. E eu não estou atuando agora na sala de aula, mas eu pretendo voltar, porque eu não tenho mais tempo, Sim. né? Porque como a gente tem muitas funções, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu também trabalho na educação. E, assim, são inúmeras funções, mas eu ainda quero retornar quanto antes para trabalhar diretamente com os meus alunos. Eu trabalho com palestras, Sim. né? Que são com professores, eu dou aula talvez até para professores, mas eu não trabalho diretamente com os alunos novinhos igual era antes. E sobre fazer com que alunos possam ter boas notas, qual que é o poder do Enem? O Enem, ele veio para incentivar o aluno a estudar mais, para ele poder conseguir uma vaga, né, dentro de uma da rede pública,
curso superior. Sim. E aí, o aluno, se ele tem esse objetivo, se ele quer estudar, precisa estudar e não tem condição financeira para arcar com a despesa de uma universidade, de uma faculdade federal, ou de uma faculdade particular, ele precisa trabalhar, estudar mais para que ele possa, assim, chegar a entrar na universidade federal, né? Ou estadual. Em relação à educação em Governador Valadares, se tem algo que é muito raro, quase impossível de você ver alguma crítica, é voltada para a educação da nossa cidade. Que talvez seja um dos grandes pilares, se não for o maior pilar da nossa cidade. E aí é até algo voltado para a política no sentido de como o governo municipal tem tido um olhar muito clínico e positivo, e os resultados estão aí de como a educação aqui em Governador Valadares ela é muito bem tratada, ela é muito bem executada, e hoje as próprias escolas públicas são exemplo. Você tem várias escolas que possuem ensino de qualidade, que as mães confiam no trabalho que tem sido feito pelos professores e, claro, também pelo governo municipal. Como é que você vê o cenário da educação aqui na nossa cidade? Hoje em dia funciona bem, tanto na rede pública municipal quanto na rede pública estadual. As nossas escolas estão com a estrutura boa, com a estrutura propícia para ter um aluno ali dentro, para receber. Nós temos uma merenda de qualidade, Sim. Tanto na rede pública municipal quanto na rede estadual. Nós temos os prédios já mais estruturados, já foram reformados. Então, assim, hoje a estrutura física das escolas e até mesmo a estrutura pedagógica é totalmente diferente. Hoje nós temos uma estrutura muito boa que atende bem às expectativas das famílias para receber os nossos alunos, sim. Você é mãe de 2. Um ainda está na escola, o outro já não. Já passou dessa época. E você é professora. E durante a pandemia, professora, foi muito citado por boa parte dos professores a importância do casamento, podemos dizer assim, da família com a escola ou com a figura do professor e da professora. E você pode falar com propriedade a respeito dessa temática porque você é mãe e durante muito tempo teve que lidar com isso com seu filho mais velho, e hoje você lida com seu filho mais novo. E você também é professora e durante muito tempo, sendo professora, você também teve que lidar com essa questão de ter uma boa relação com os pais, juntamente no tratamento com os alunos. Qual que é a importância desse elo, pais e professores? Olha, a função do professor é trabalhar dentro da sala de aula com os conteúdos. E a família precisa, em casa, fazer com que esse filho, no caso para a família, eles precisam incentivar os filhos a ter horário de estudos e tem que estar sempre participando das atividades que a escola promove. O pai é o alicerce educacional do filho. E aí ele precisa de estar sempre voltado, ele tem que ir até a escola, procurar informar sobre as atividades que o filho está executando. Ele precisa estar totalmente ligado aos professores. Igual eu estive no plantão pedagógico da escola do meu filho esses dias, ou seja, tinha uma boa parte de pais que estavam lá. Então, se a gente não for aquele dia ali, naquele convite que você recebeu, como que você vai saber? É o momento exato que você tem para estar ali, para falar da educação do seu filho. Professor, durante o dia, durante as aulas, ele não tem esse tempo. Mas, no dia do plantão pedagógico, é o dia que você é convidado a ouvir sobre seu filho. Então, é necessário que as famílias estejam presentes, participe, incentive e crie horários de estudo do filho, para que a gente sabe que nós, mães, trabalhamos fora. Claro. Mas a gente precisa atribuir ali um horário específico para que ele execute as tarefas diárias da escola
E ele tem que ter horário para brincar, horário, né, de lazer, horário para tudo, mas inclusive para executar as tarefas. Não é fácil. Eu chego em casa, às vezes deixo um dever sem fazer, como? Sim. Eu mesmo, trabalhando na educação, Claro. meu filho às vezes pode deixar alguma coisa sem fazer. E não é fácil a gente passar por isso. A gente cobra até mais. Mas a gente tem que estar sempre ligado ali nas atividades dos filhos. Não é por conta só da escola. Claro. Então, o pai precisa estar totalmente inserido para que as coisas funcionem bem. Sobre a figura do professor e pelo fato de você ser mãe e professora, eu falo isso porque eu vivi esse cenário dentro de casa. Na sua visão, tá? A cobrança para o seu filho pelo fato de você ser professora é maior? Ah, com certeza. Porque ainda escuta, né? Filha de professora não dá bom exemplo. Então a gente tem muito. Eles carregam isso. Eu nas sei costas. que carrega. Eu sei que você sabe. É complicado. Professora, em relação. Voltando um pouco na parte da valorização da figura humana do professor. Você falou que ainda precisa ser mais valorizada. Mais do que já é nos dias de hoje, principalmente por conta do advento da pandemia. Se tivesse que pensar alguma coisa que você, Cláudio, com toda a experiência que você possui na área, na profissão, que você me fez, me chamou muita atenção, você falou, deveria ser ainda mais valorizada. Sim. Pode ser ainda mais valorizada. Se você pudesse pensar um fator, alguma situação, algo que na sua visão é de fundamental importância as pessoas terem um olhar um pouco mais aguçado para essa questão voltada para o trabalho do professor. O que seria? Os pais necessitam entender determinadas ações dos professores. Existem pais que são totalmente parceiros. E existe aqueles que, às vezes, vão contra, né? Sim. As ações feitas ali. Então, ele colocou o filho na escola, ele tem que confiar que aquilo ali está sendo trabalhado pedagogicamente, tudo necessário. Sim. E ele tem que ser parceiro. Esse tipo de valorização é bacana. E também a valorização financeira, né? O professor ainda, nos dias atuais, pode ser mais valorizado também. Em relação a ser uma professora mulher, é ainda mais desafiador? Ou na área da educação não existe muito essa distinção do trato, do olhar dos alunos, ou até mesmo da escola como um todo, para professor homem ou professora mulher? Na educação, a maior parte dos profissionais são todas mulheres. Então vocês estão dominando. Assim, a gente tem, hoje em dia, ainda já tem vários homens na educação, mas ainda prevalece a maioria feminina. Então, a gente não tem problema nenhum quanto a isso. E é muito comum, desde os primórdios, né? Que as mulheres que dominam ali na educação. Sim. Então, assim, é comum para as famílias entenderem que os profissionais são mulheres. Qual que é a sua grande lembrança sendo mulher, professora em Alpercata? Olhando para esta câmera aqui. Alpercata foi a cidade que eu nasci, que eu cresci e pude também trabalhar na escola Terezinha Pinto Fernandes Maia. Então, assim, é muito gratificante passar por ali, estar naquela escola novamente. Fui uma profissional lá durante vários anos. Como hoje eu resido em Valadares, sim, é mais difícil, né, trabalhar fora, assim. Mas é muito bom, lembrar do período em que eu estudei numa escola, na qual eu também pude trabalhar, sim, nela. Foi maravilhoso, é muito bom isso. E até pegando um gancho na sua trajetória inicial como professora para os dias de hoje, seja sincera, tá? Era mais fácil ser professor antigamente do que nos tempos atuais? Sim. Hoje são muitos desafios de ser professora. A gente passa por situações do desinteresse. Você prepara uma aula maravilhosamente, com 1000 coisas bacanas. Você chega ali e o seu aluno tem coisa mais interessante para ele naquele momento. E, assim, o aluno hoje, ele leva para a escola, na mente, muitos problemas que ele tem, sociais, né?
E aí tem ainda o desafio do celular, Sim. tem inúmeros desafios que acabam tirando o foco dali. Ele está ali dentro, sentado, às vezes até parece estar te ouvindo, mas a mente talvez não. Então, isso aí é difícil, tá? Essa questão é bem difícil. Professora, algo que eu vejo que é pouco falado, tá, pelos veículos de comunicação e pela mídia em geral, é sobre a saúde mental do professor. Porque nós sabemos que a vida de um professor é altamente desgastante, porque, como você mesma disse, o professor que dá aula todos os dias, ele tem que preparar a aula, ele tem que ter todo ali um manejo para poder fazer com que os alunos possam prestar atenção no que ele vai estar falando. E isso não é fácil, se manter conectado e 100% todos os dias, porque muitas das vezes o professor é pai ou a professora é mãe, tem filhos, já tem os problemas de casa a serem resolvidos e às vezes dentro de sala de aula ou no universo escolar pode ter também outros problemas a serem resolvidos. Enfim, você que tem tanta história na sua trajetória sendo professora, como é que você lida com isso, com essa questão da sua saúde mental voltada para a profissão que você exerce? Ser professor é um pouco desgastante, no sentido de que é gostoso a gente trabalhar, explicar, mostrar, fazer com que o outro conheça um conteúdo, né, uma teoria, mas é desgastante quando não se tem aquela atenção necessária, tem que chamar atenção em diversos momentos, e isso ali é conflituoso, né? É difícil, então acaba criando um desgaste mental maior do que em algumas profissões que não tem que lidar o tempo todo com essas situações. E o professor hoje, ele não tem só um cargo, ele trabalha em mais de uma escola, ele tem mais cargos, e isso dificulta. Quanto mais ele trabalha, ele precisa de estar ali concentrado, fazendo as atividades, e acaba se desgastando mais e criando, no caso, esses problemas esses desgastes mentais que a gente acaba tendo. Existe muita diferença em ser professor numa escola particular do que numa escola pública? Tanto positivamente e negativamente, fique à vontade. Eu trabalhei tanto na escola pública quanto na rede particular. Existe algumas diferenças, mas o nosso aluno, ele é parecido nas duas redes, sabe? Sim. Tanto na rede particular quanto na pública, o aluno gera algumas polêmicas, algumas coisas que fazem com que dificulta o nosso trabalho. Mas a rede particular, às vezes, ela é mais severa com alguns tipos de alguma forma de chamar a atenção, tem algumas regras mais que às vezes o aluno se contém um pouco mais. E fora que a rede pública, ela não pode expulsar um aluno de uma escola, né? Então, o que acontece? A gente tem as medidas disciplinares dentro do regime da escola, porém, não dá para poder tomar atitudes mais severas, né? Então, acaba que o aluno acha que pode fazer mais. Professora, você viveu uma época, e por que eu estou falando nesse assunto? Porque hoje em dia existe o conflito de gerações, né? A pessoa que pertence a uma geração A, ela fala mal das pessoas que ela vê que fazem parte de uma outra geração. Isso no Brasil está muito latente. E até eu mesmo, que sou de uma geração que é muito julgada, que é muito colocada para baixo, às vezes, na maioria das vezes, eu concordo muito com pessoas que são de gerações anteriores à minha e criticam e falam como é que hoje as pessoas que pertencem à minha geração, por exemplo, são muito diferentes ou lidam de um jeito diferente do que as pessoas que nasceram outrora. Enfim. E hoje em dia, de fato, depois da minha geração, já tiveram aí não sei quantas mais. E existe muito esse debate, né, de que hoje, às vezes, a forma que você fala com um aluno dentro da sala de aula hoje, nos dias de hoje, antigamente era normal, só que o aluno de hoje ele reage de uma forma diferente. Aí já tem problema com pai, com mãe.
E você viveu muito isso como aluna, como professora lá atrás, e hoje você vive sendo professora, inspetora. Como é que é tentar sempre não passar desse limite, né? De dar bronca respeitosa para algo que pode passar por um limite e chegar num ponto conflituoso, até mesmo com os pais ou até mesmo com a escola? O que acontece? A palavra respeito, ela ainda existe. E é necessário que o nosso aluno tenha respeito com o professor, assim como ele quer que o professor o respeite. Então, hoje, a nossa geração atual, ela perdeu um pouco do sentido dessa palavra respeito. Sim. E ele trata o professor, digamos que de igual para igual, que realmente é igual. Porém, ele precisa de entender que ele tem que respeitar Dentro a da sala de figura aula ainda mais. do professor, ele tem que respeitar a figura do pai. Então, existe assim um desrespeito que, às vezes, acaba a gente tendo que tomar uma atitude mais severa com o aluno, devido a essa falta de respeito. Então, nós precisamos trabalhar, né? Que faz parte, é o dever da família, trabalhar essas regras de respeitar o outro, respeitar o mais velho, porque atualmente muitos conflitos são porque fala-se o que quer. Até nas redes sociais, você vê lá nos comentários. Então, perdeu-se o respeito pelas pessoas, né? Então, isso é importante que a gente mantenha esse respeito. É uma coisa da geração antiga, sim, mas atualmente não se perdeu. A palavra respeito ainda é valorizada e deve ser utilizada no nosso dia a dia. Professora, a nossa vida ela é um livro. E todos os livros que já foram lançados e que serão lançados possuem ali páginas marcantes, com dias especiais, fundamentais e datas das quais a gente jamais vai se esquecer. Eu acho que todo mundo na face da Terra tem datas que são marcantes e especiais, positivamente falando, datas positivas de situações positivas que ocorreram. E às vezes, infelizmente, que faz parte da vida, com datas não tão positivas assim, que trazem consigo uma negatividade pelo fato de o que aconteceu nessa data específica. Mas falando de coisa boa, eu sei que você tem 2 datas especiais, positivamente falando, que eu tenho certeza que marcaram a sua vida. O quanto que o dia 10 de maio de 2004 e 14 de março de 2012 marcaram a sua vida como mulher? 10 de maio de 2004. E 14 de março de 2012. Aniversário e nascimento dos seus filhos. 16 de maio. 16 de maio. De 2004. Isso. É o aniversário do meu filho Leonardo. E o outro, 14 de março, de 2012. é o aniversário do meu filho Lorenzo. O quanto que essas datas marcaram a sua vida como mulher? Olha, ser mãe é a maior graça de Deus que eu recebi. Então, é esplêndido. Quem tem a oportunidade de ser mãe é a coisa mais maravilhosa que a gente tem na vida. Então, isso aí mexer lá no meu coração, no fundo. Então, marcou profundamente, porque não tem como. Sim. Foram os dias mais especiais. Você relatou, você só errou um pouquinho. Só errei uma data. Só errou uma data. Mas foi assim, foram os dias mais felizes da minha vida. Receber ali, tá nascendo os meus meninos, meus anjos que Deus me deu. Eu nunca vou saber o que é isso, porque, né? Sou homem. Mas eu nunca vou entender a seguinte frase. Quando uma mulher se torna mãe, a vida dela muda completamente. Posso entender isso quando eu virar pai, porque isso também existe. Mas por quê? Porque mãe é divino. Mãe é algo, assim como o pai, é algo que não tem explicação. Não tem nem como você definir a palavra mãe. Mas por que ser mãe muda tanto a vida de uma mulher? É porque você ali, naquele momento, está trazendo, no caso de ser mãe, está trazendo ao mundo uma pessoa que, eternamente, você terá responsabilidade sobre a vida dela, né? Então, enquanto ele é jovem, que é criança,
Você que cuida em todos os sentidos. Eu amamentei meus filhos muito tempo, né? Depois, como eu disse, de mim saiu o próprio alimento que gerou vida para ele. Depois eu tive que ensinar tudo né, os primeiros passos, a falar, as boas maneiras e tudo que é relacionado ali ao crescimento dele. Depois eu tive que ensinar as coisas relativas à escola, aos bons modos e assim tudo. E eternamente a gente tem aquela pessoinha ali que vai crescendo, mas continua os nossos meninos, né? Meus meninos já estão crescidos, né? Já tem um de 20 anos e o outro de 12, mas mesmo assim são os meus meninos eternamente. E assim estão você também. Você e seu irmão para sua mãe. Com certeza. Professora, ainda pegando um gancho de que a nossa vida ela é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. Você, como professora, já leu não sei quantos livros na sua vida e sabe que muitos livros têm ali capítulos emocionantes, marcantes, com histórias positivas e outros capítulos com páginas não tão positivas assim, com histórias tristes. E a nossa vida ela é assim. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa na vida pessoal, na vida profissional. A terça-feira é a mesma coisa. Vem a quarta-feira, é um turbilhão de acontecimentos, positivos, negativos. Às vezes a quinta vai ser um furacão de coisas ruins. Vem a sexta e dá ali uma amenizada. É assim a nossa vida. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu não tive assim um só momento ruim, mas eu já tive mais de um. Mas durante a pandemia, eu senti momentos muito difíceis. Muitos. Quando eu tive mesmo Covid, foi difícil. Sim. Foram bem marcantes para mim, que a gente não sabia o que ia acontecer depois. Para mim foi muito ruim. E lidar também com a morte de determinadas pessoas que a gente ama, isso também causa muita dor. Mas como você já colocou ali. Nada como um dia após o outro. Exato. O tempo vai passando, a gente tem que se acostumar com as coisas e tem que procurar uma forma de tirar aquela tristeza do ontem e procurar uma coisa para fazer para poder passar. Porque os problemas existem e a gente tem que superá-los, né? Então, são inúmeros problemas que a gente passa no dia a dia, que às vezes, naquele momento, parece que aquilo nunca vai acabar. Sim. Mas que a gente tem que trabalhar a nossa mente para poder melhorar. Porque passa, tudo vai passar. Só que a gente precisa trabalhar. Algumas pessoas vão passar com mais dificuldade pelos momentos de tristeza, outras vão superar mais rápido. Eu supero meus problemas com mais tranquilidade. Sim. Mas é porque eu trabalho a minha mente para isso. Choro, sofro naquele dia, mas depois respiro fundo e vou. Vou com medo, vou com tristeza, mas vou. O que a pandemia te deu de ensinamento? Valorizar a vida, valorizar os momentos, valorizar a família. E ver que as coisas, né, elas são supérfluas demais. Que o que vale realmente o que a gente vive com Sim. as pessoas que a gente ama. Porque nunca senti tanto medo de perder as pessoas que eu amo como na pandemia. Até meus pais eu fiquei sem ver, sem poder ir lá, porque eu tinha medo de estar contaminada e passar para eles alguma coisa. Sim. Então eu tive que ficar de longe, mesmo de quem eu mais amava, Exato. Eu tive que ficar de longe. Então eu percebi também que esse momento de estar junto é muito bom. O que a pandemia te deu de ensinamento profissionalmente falando? Profissionalmente foi que eu consegui exercer minha profissão mesmo estando na pandemia. Sim. Mas muitos profissionais não conseguiram. Pensa quantas lojas ficaram sem vender, Exato. Né? Quantos profissionais aí não puderam exercer o seu trabalho. Graças a Deus, eu consegui fazer isso. Trabalhei, eu não passei momento nenhum de dificuldade financeira, porque muitos passaram. Exato. Não foi o caso, porque a minha profissão, nós continuamos trabalhando,
Nós continuamos executando as nossas funções e tendo os nossos salários garantidos, né? Mas muitos profissionais não puderam fazer isso. Então foi difícil. Indo para a parte positiva da sua vida, e pelo fato de você ser mãe de 2, como você mesma disse, foram os 2 momentos mais felizes da sua vida, os nascimentos dos seus filhos. Tirando esses 2 momentos que, como mãe, é o concurso falar esse tipo de acontecimento. Tirando essas 2 datas e o que aconteceu nesses 2 dias, qual foi o momento mais feliz da sua vida? É difícil, né? A gente tem... Quando eu passei no concurso, eu fui num momento bem feliz, né? Saber que eu consegui estar ali com uma profissão, que eu já era professora, eu já tinha ali uma estabilidade de trabalho também, né? Mas aí, o que acontece? Depois que eu passei nesse concurso no qual eu trabalho hoje, foi um momento muito feliz. Profissionalmente, cada dia que eu passo, que eu consigo vencer alguma coisa, são momentos felizes. Eu não tenho um momento ou 2 marcantes assim, mas eu tenho inúmeros momentos marcantes que me fizeram ficar bem feliz, sabe? Ver a minha família com saúde me traz muita alegria. Ver minha mãe chegar aos 80 anos, isso é um momento que me traz felicidade. Quando eu consigo reunir a minha família, que eu tenho pessoas que moram fora, então quando eu consigo reunir a minha família ali perto, é um momento muito feliz. E assim, quando os meus filhos estão bem, quando eles estão felizes, eu também fico feliz. Então, esses são os momentos. Eu não tenho um momento exato, marcante. Mas, sim, saber que eu tenho saúde física, mental, os meus filhos também, saber que a gente tem um trabalho para viver. Então, assim, isso é muito bom. Isso traz felicidade. Mas, assim, momentos que marcam muito, eu não tenho, assim, tantos. Você falou que o Lorenzo e o Léo são 2 sonhos que você realizou na sua vida e que são os seus anjos, as pessoas que saíram de você e que serão para sempre suas. E você foi o sonho da Dona Zélia e do Senhor Zé. O quanto que eles são importantes na sua vida? Nossa, você mexeu aí no fundo do meu coração. Falar de pai e mãe, gente, é falar daquilo que a gente mais ama na vida. São os nossos pais e os nossos filhos, né? Então, o seu Zé e a Dona Zélia são as pessoas muito especiais que me concederam a vida, né? Me deram os ensinamentos e me fizeram quem eu sou. Então, a eles eu devo toda a gratidão, tenho um carinho que não tem medida. Então, assim, são especiais na minha vida, muito mesmo. Um abraço para o meu Zé Ferreira e para a minha Dona Zélia. Professor, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar alguns nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ah, tá. Podemos ir? Podemos. Alpercata. Infância. Governador Valadares. Atualidade. Professora. Gratidão. Dona Zélia. Amor. Senhor Zé. Alegria. Vida. Hoje. Deus. Essencial. Lorenzo. Vida. Léo. Felicidade. Cláudia Rocha. Futuro. Agora é o jogo do superestimado e o subestimado. Você, como professora, sabe o significado das 2 palavras. Não preciso explicar, obviamente. Muito inteligente, claro. Uma comida superestimada. Aquela que você, às vezes, pode até gostar, mas você não acha que é tudo aquilo que muita gente acha que é. Comida... Você pode até gostar, ou às vezes você não gosta e vê que muita gente gosta e você fala, meu Deus, como é que tem gente que gosta disso? Eu gosto tanto de comer que é até difícil. Ai, uma comida que eu não gosto tanto. É alguma coisa que para muitos é gostoso. Você pode até gostar, mas não é aquilo que as pessoas não morrem para poder comer.
Eu esqueci o nome agora de um prato que para muita gente é bem bacana, mas para mim eu não acho ele tão bom. Um prato baiano. Acarajé. Também, todas as vezes que já fui no Bahia, também nunca comi, nunca me pegou. Uma bebida, independente, pode ser alcoólica ou não. Qualquer tipo de bebida é superestimada. Água com gás. Nossa, concordo. Tem gente que gosta, não dá pra entender o motivo pelo qual existe gente que gosta de água com gás. Concordo. Uma banda, cantor ou cantora, superestimado ou superestimada. Que não toca no seu Spotify de jeito nenhum. Funk. Concordo. Agora é o contrário. Uma banda, cantor ou cantora subestimado ou subestimada. Você curte, mas você vê que as pessoas não dão muita bola, de qualquer gênero, tá? Você escuta, gosta, vai no show se estiver aqui, mas você vê que a galera não curte muito e deveria gostar. Capital Inicial. Ah, então você vai no show que vai ter Eu agora. vou, claro. Com certeza. Os jovens de hoje não ligam muito. Eu também irei. Mesmo não gostando de rock, mas sei da grandeza e da magnitude da banda para a história do nosso país, principalmente musicalmente falando. Uma bebida subestimada. Alcoólica ou não? Refrigerante. Você gosta de refrigerante? Gosto. É um veneno, né? Ai, meu Deus. Eu não gostaria de gostar, mas eu não tomo sempre. É uma coisa que eu gosto, mas eu não tomo sempre. Eu sei que não é boa. Uma comida subestimada. Frango com quiabo. Nossa, é mesmo, né? Até postei. É verdade. Rede. Professora, defina essa conversa com uma palavra. Foi gratificante. E pode falar, pode completar. Foi muito bom estar aqui com você, Tava com bater medo, esse né? papo. Ele faz uns apertos na gente. Não, Ali. Eu que falei, isso. ai meu Deus, de novo. Mas a proposta era totalmente diferente. Porque aqui, como eu sempre faço questão de falar, é o local para eternizar histórias de pessoas que fazem por onde aqui da nossa cidade. E você, não só pelo fato de ter sido minha professora, eu carrego comigo um carinho muito grande, uma gratidão enorme. Você tem noção? Eu sei o nome de todos os meus professores, tanto do Imaculado, do Clóvis e da faculdade. E de todas as pós que eu também já fiz. Então, assim, eu carrego comigo uma gratidão, um carinho por todos os professores que passaram pela minha vida. E também pelo fato, claro, de você ser uma das professoras mais respeitadas aqui da nossa cidade. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Valeu por ter aceitado e topado vir aqui. Foi uma honra, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muitíssimo obrigado. Prazer foi meu, tá? Um abraço para você. Tamo junto. Deixo aqui o meu carinho, meu respeito. Parabéns pelo seu valeu, trabalho. obrigado. Você tá sempre brilhando por aí. Eu Muito quero obrigado. te ver assim, como eu disse aqui. É gratificante para um professor que forma várias profissões saber que hoje nós temos ótimos profissionais que já passaram pelas nossas mãos. Com certeza. Então isso é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e te dou os parabéns, tá bom? Muito obrigado, professor. É uma honra poder ouvir isso vindo de você. E o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até uma próxima.